E agora a gente vai contar a incrível história da Sabrina. Ela tem marido, 3 filhos, mas um dia acordou e não reconhecia mais a própria família, nem a casa, nem os amigos. Já pensou? A Sabrina tinha esquecido seus últimos 11 anos de vida e teve que empreender uma jornada emocionante de volta. Como é o meu nome? O nome dela é Sabrina. Disso, ela nunca se esqueceu. Mas, de repente, outras referências tão íntimas quanto o próprio nome desapareceram da memória dela. A empreendedora, responsável por projetos sociais no mundo todo, mãe de 3 filhos, passou mal em casa e foi dormir. Quando acordou, ela já não estava, já não era Sabrina. Ela já tinha ido embora, a Sabrina que tinha voltado era uma Sabrina completamente diferente, a pessoa que eu conhecia. Eu já não sabia onde eu estava, quem era ele, as crianças, a casa, nada. Foi em julho de 2013. Vamos começar do dia que você perdeu a memória. Como é que foi esse dia? O que aconteceu? Então, eu não sei o que aconteceu, você tem que perguntar para ele. O espanhol Rafael é o segundo marido da Sabrina. E até que ele viu que a coisa era grave, chamou uma ambulância. Desorientada, Sabrina afirmava para os médicos: estamos em maio de 2002. Na minha mente, eu já estava com 21 anos, eu já tinha voltado 11 anos atrás. Só que em 2002, Sabrina era casada com Vinícius e o filho mais velho, hoje com 12 anos, tinha 3 meses de idade. O que aconteceu de 2002 até 2013 foi o que se apagou da memória dela. Todas as nossas experiências juntos, ela não se lembrava. E ela chamava pelo ex-marido. E o Vinícius? Onde está o Vinícius? E o que você disse pra ela? E eu dizia, filha, o Vinícius não é mais o teu marido. E ela ficava desesperada. Mãe, como assim? Você está querendo me enganar por quê? Quando deixou o pronto-socorro, Sabrina achou que voltaria para o endereço de 11 anos antes. A minha mãe me levou para minha casa e eu falando para ela, mãe, eu não moro no 8º andar, eu moro no 6º. E esse daqui não é o meu prédio. Quando ela entrou no apartamento, qual foi a reação dela? Ela ficou assustadíssima e querendo sair. E a gente forçando ela a entrar e ela querendo sair. Mãe, para, mãe, aqui na minha casa, mãe. As crianças tentavam subir acima dela, brincar com ela e ela ficava assim, como falando, peraí, que eu não conheço vocês e eles, mamãe, mamãe, mamãe. E o pior era você ver aquelas criancinhas assim, buscando, né, a mãe. Tentando uma resposta, Sabrina e a mãe dela passaram pela emergência de mais 3 hospitais. Um deles foi o Hospital das Clínicas de São Paulo. Os exames neurológicos não revelaram nenhum problema físico. No prontuário, o diagnóstico foi transtorno dissociativo de memória. Sabrina foi orientada a tomar remédios e a procurar um psiquiatra. Essa especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que a causa desse tipo de amnésia geralmente são traumas que o paciente não enfrentou direito, como se o sofrimento fosse sempre adiado. Trauma emocional muito intensos, vividos principalmente nas vidas de infância ou adolescência. De fato, Sabrina conta que seu passado foi marcado por um caso de abuso e por algumas perdas violentas, episódios que ela deixou meio de lado. E que já adulta, ela dormia muito pouco e trabalhava demais. O estresse, a má alimentação, a falta de sono pode desencadear uma doença cardíaca em um, o transtorno do pânico no outro. No caso dela, fizeram com que ela adoecesse dessa forma. Sabrina começou a usar a medicação prescrita no hospital, mas não se adaptou aos efeitos que os remédios causavam. Quando eu tomava a medicação, eu não me lembrava de nada. E quando passava o efeito, eu começava a lembrar de algumas coisas, né? E aí eu comecei a anotar tudo no caderno. E começou a abrir uma porta para os 11 anos esquecidos. Sem a memória dos últimos anos, Sabrina começou a andar muito por São Paulo, tentando reconhecer a cidade, os lugares que frequentava, os amigos. E nessa busca pela identidade, ela descobriu que algumas coisas a mente dela tinha apagado, mas o coração não.
Logo nos primeiros dias de amnésia, Sabrina tinha percebido que o contato com as pessoas mais próximas estimulava a memória afetiva e confiou nelas. Aí fui pro Parque Trianon com a minha mãe, com a minha irmã. Eu via as pessoas com tablet, tirando fotos, e eu olhava aquilo e falava, como assim, no futuro? Vocês estão falando que eu estou em 2013. Por que as máquinas fotográficas ficaram desse tamanho? E ouviu de uma amiga as palavras que a fizeram tentar de vez retomar a própria história. Você já decidiu ter essas crianças. Eles estão vivendo o luto de uma mãe viva. Eles sabem que você não lembra deles. Eles precisam de você. Eu acho que na mesma noite eu liguei pro Rafa e falei, fica tranquilo que eu vou voltar. Foi aí que começou o trabalho pesado. Percebi que a minha memória voltava quando sentia determinados cheiros ou escutava algumas coisas. Viam imagens na minha cabeça. Numa tentativa de resgatar as memórias, a família da Sabrina organizou um encontro como esse aqui, com amigos de várias épocas, da infância, da adolescência, amigos do trabalho, amigos que ela tinha conhecido recentemente. E aí eles foram contando histórias da vida dela para ela. A ideia era que, misturados às histórias mais antigas, vivas na memória da Sabrina, os 11 anos perdidos voltassem à tona, como o crescimento da irmã, de 13 anos. Eu tava passando os meus melhores dias da minha vida com ela. Ela me levou em eventos, ela tava realizando meu sonho. Eu vou começar a chorar. E do nada ela esqueceu de mim e eu não podia falar com ela. Sabrina tapou os olhos e abriu bem o olfato e a audição. Então, pouco a pouco eles foram se apresentando para mim, eu segurava nas mãos deles e falava, quem sou eu para você? Pintura, amiga. E aí eu falei para ela, deixa eu te cheirar. Eu posso cheirar você? Você tem? Sim. Você Ela me cheirou e lembrou do perfume. Foi uma coisa meio estranha pra gente. Nossa, peraí, mas a gente já conhece ela, então... Pô. A gente sabia que o processo seria diferente. E acabei reconhecendo a grande maioria pelo cheiro e também pela voz, né? Flávia? Sim. Flávia? Sim. Eu falava pro Rafa, eu tô lembrando de mim grávida das crianças, eu tô lembrando do dia do nosso casamento, eu tô lembrando... E eu comecei a chorar muito, eu fiquei muito emocionada. E um dia, sentiu que estava de volta. Minha memória voltou, né, dia 30 de dezembro, eu já comecei o ano de 2014. Em 2014? Em 2014. Tem alguma coisa que você ainda não lembra? Tem alguma coisa que eu ainda não lembro? Ele é a minha memória, é meu HD externo. Este homem, ele teve uma missão que não é pra qualquer um, é coisa de cinema. É. Ele teve que fazer você se apaixonar por ele de novo. De novo, porque eu não aceitava ele de forma alguma. Rafa, como é que você conseguiu isso? Foi bem fácil, ela é o amor da minha vida, então com muito amor a gente conseguiu.